senhor presidente, nobres pares, colegas vereadores. Confesso que hoje foi difícil escolher a pauta, né, porque tantos assuntos importantes para serem discutidos, mas eu não poderia deixar de me manifestar com relação ao que a capa do Pioneiro deste final de semana trouxe, né, a respeito de infelizes situações que vêm acontecendo na nossa cidade. Eu, enquanto mulher, enquanto ciclista, e tantas outras mulheres corredoras, mulheres que caminham nas ruas de Caxias do Sul, têm passado por situações muito difíceis. E por isso eu decidi trazer este tema à tribuna. Mulheres que são vítimas de importunação sexual durante passeios ciclísticos e caminhadas em Caxias do Sul. Infelizmente, né, a gente viu o relato de algumas mulheres neste final de semana que tiveram seu direito, a sua liberdade de ir e vir cerceados. E eu preciso desabafar aqui com os colegas vereadores de que neste final de semana eu fui participar do Desafio Pedal Caxias e eu me dei conta de que eu só fui fazer o meu trajeto porque eu tinha companhia. E o quanto é ruim uma mulher não ter autonomia, liberdade, segurança para fazer o seu pedal sozinha, sem ter medo de ser importunada. Então, é um dia que, sem dúvida, nos faz refletir muito. Quero lembrar de um episódio muito triste que aconteceu no Paraná, em que uma ciclista foi assediada por um veículo, né, um motorista. O caroneiro do lado se aproximou e acabou passando, né, a mão nessa ciclista. A ciclista caiu, teve uma série de lesões. E aqui em Caxias tem acontecido situações que envolvem um motoqueiro, né, que também tem feito esses assédios, inclusive passando a mão nessa ciclista que poderia ter vindo a cair, poderia ter gerado uma série de situações constrangedoras, né? Então, vejam que após a repercussão de um desses crimes, uma das vítimas publicizou isso, fez um vídeo, desabafou nas redes sociais, falando, né? E na mesma hora, várias outras pessoas deram depoimentos, deram relatos de que também haviam passado por situações. E aqui a gente compartilha, porque já aconteceu comigo, inclusive, da gente ouvir aquela piadinha, aquele assovio, aquele assédio, né, que de certa forma, infelizmente, né, a gente já ignora, mas de certa forma é normalizado. Agora, chegar ao extremo de uma pessoa assediar, de uma pessoa passar a mão, isso é horrível, gente. Não é possível aceitar uma situação dessas. Por isso a gente reforça a necessidade de que as mulheres procurem a Polícia Civil, que registrem boletim de ocorrência, que levem o maior número de informações a respeito do veículo, as descrições, o local, que busquem as filmagens nas empresas, né? Essa participante, ela estava voltando para casa sozinha, como muitas de nós. A gente prioritariamente pedala em grupo, pedala sempre com companhia, mas no momento que temos que ir para casa, em algum trecho, estaremos pedalando sozinhas. E foi num destes trechos, né, voltando de um desafio aqui da cidade, que ela acabou sendo assediada, teve toda essa situação, e a gente se solidariza, lamenta e reforça para que as mulheres procurem a Polícia Civil. Esse tipo de comportamento não pode continuar acontecendo. Seu à parte, vereador Felipe. Vereadora Tatiane, eu quero lhe cumprimentar e, infelizmente, é uma pena ter que trazer um assunto desse para a Câmara. Infelizmente. E a gente que pratica atividade física nas ruas da cidade percebe isso, até porque nós, em alguns dias, a gente corre muito cedo, aí por 5 horas da manhã. E quando esses treinos são marcados, muitas das meninas perguntam se vai alguém junto, porque elas não têm coragem, infelizmente, de sair sozinhas e correr ou pedalar pelas ruas de Caxias por vários fatores, e agora mais esse ainda, né? Mais esse ainda. E muitas vezes, vereadora Tatiane, é mais complicado porque muitas, ou todos nós que praticamos atividades físicas, não levamos celular para a rua com medo de ser assaltado, inclusive. Uhum. E aí o aviso para a polícia ou para alguém se torna mais difícil ainda porque a gente não está com o celular na hora para denunciar. E não é só questão de importunação sexual. Quantos veículos fazem de conta que vão atropelar, dão um susto na gente, né? Principalmente quem pedala, que a velocidade é muito maior, é muito mais perigoso, inclusive. Então é importante que a senhora traga esse tema para cá, e acho que daqui a pouco a Secretaria poderia fazer um tipo de campanha, inclusive, de mobilização, conscientização e de alerta que isso está acontecendo para que outras pessoas
também fiquem atentas a esse tipo de situação. Então, é muito grave, sim, é crítica a situação, e isso acontece diariamente, infelizmente acontece diariamente isso, e infelizmente a gente tem que alertar assuntos tão delicados quanto esses, mas isso acontece muito. Obrigada, vereador Felipe. Sem dúvida, a tua contribuição é muito importante, Vereadora, né? me permite uma parte? A gente sabe que Vereadora muitas Tatiane, uma mulheres parte. acabam pedalando menos, acabam se exercitando menos, tendo medo de sair sozinha em razão dessas situações às quais acabam sendo submetidas, né? Então, a gente se solidariza e quero novamente reforçar para que essas mulheres que passem por qualquer situação destas não se calem, que elas busquem a punição dessas pessoas que estão fazendo coisas equivocadas. É uma situação que traz muita humilhação, que traz um sentimento de impotência para essas mulheres e, infelizmente, todas nós já passamos por algum tipo de assédio, mas a esse nível é algo que não pode passar batido, né? Nós temos um estudo da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, que sugere que os riscos, de fato, são maiores às mulheres. Os motoristas são mais propensos a passar a menos de 1 metro, ou seja, invadir o espaço, né, dessa mulher ciclista, mais do que se fosse um homem. Então, a gente realmente lamenta, né? E as piadinhas, assim, de gostosa, enfim, a gente ouve com uma certa frequência, né? E por isso é tão importante que a gente procure pedalar em grupos, mas que, principalmente, a gente compreenda que isso não é normal e que não se pode aceitar esse tipo de comportamento. A gente tem alguns depoimentos, vou pedir para a TV Câmara mostrar. A gente pedala onde não tem movimento e tem receio. E aí vai para um local com mais movimento e se depara com isso. Me senti em choque, me senti realmente abusada, invadida. E não tem nada que justifique isso. É constrangedor e muito ruim. Ele me deu um tapa na bunda e ficou olhando para trás. Eu fiquei em choque, me senti um lixo, mas aí percebi que não sou. Ele é que é um lixo. Dessa vez eu decidi ter voz. Temos que nos unir, nos dar as mãos e nos impor e sermos ouvidas. Eles têm que parar de achar que têm o direito de fazer isso conosco. Então, é importante salientar que existe uma legislação que fala a respeito de importunação sexual. Essa legislação entrou em 2018, né? E, de fato, é importante que as pessoas compreendam que existe lei para punir esse tipo de ação e que as pessoas denunciem, né? A gente viu que, no caso da denúncia de uma ciclista, tantas outras mulheres já se identificaram e já fizeram os seus registros, né? Então, cabe salientar que a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, a DEAN, está fazendo, né, essas investigações. A Polícia Civil orienta as vítimas, né, da necessidade de registrar boletim de ocorrência e a gente precisa continuar denunciando e não admitindo este tipo de comportamento. Quem é que me pediu uma parte primeiro? Vereador Xuxa. Vereadora Tatiane, só sempre trazendo temas importantes para essa casa e a senhora sempre preocupada com o pessoal que faz o esporte com as bici. Mas, se você me permite, vereadora, eu quero estender um convite a pessoal que quiser participar ou talvez assistir. Ali em Fazenda Souza, no Hotel Murialdo, haverá nesse sábado e domingo e segunda uma competição de bike, né? O qual a senhora vai estar lá prestando o seu trabalho. Já conversei com a senhora e deixo então aí o convite para quem quiser participar, chegar lá em Fazenda Souza, né? Onde estaremos lá recebendo todo esse pessoal aí que vão fazer essas competições de bike. Obrigado. Obrigada, vereador Xuxa. Seu a parte, vereadora Marisol. Vereadora, é só reforçar, o tempo está no fim, mas é dizer que quando a gente lê, eu li essa reportagem também no fim de semana, e antes dela a gente tinha recebido aquele vídeo, nós duas já tínhamos conversado sobre isso, encaminhado também à Coordenadoria da Mulher, que já vinha acompanhando essa situação. Tem uma palavra que a gente consegue dizer, eu acho, né, que é nojo, é a primeira que me vem à cabeça. É repulsa, é nojo, isso é assustador. E ler os relatos dessas mulheres faz com que nos dê ainda mais força para que a gente lute absolutamente com todas as forças para que isso nunca mais aconteça, porque realmente é absurdo a gente ter que viver situações como essa. A nossa solidariedade a elas, e mais do que isso, estamos juntas. Com certeza, vereadora Marisol.
Novamente, então, dizer a essas mulheres que não se calem diante de qualquer situação como essa. A gente está atentos, né, aos desdobramentos. Temos a Coordenadoria da Mulher, que faz um trabalho muito importante, né? E em breve nós teremos os 16 dias de ativismo pelo fim da violência. De 25 de novembro até o dia 10 de dezembro, nós teremos diversas ações nas quais as vereadoras desta casa também estão apoiando, divulgando, e a gente precisa que essa seja uma luta não de mulheres, mas de toda a sociedade. Muito obrigada.